Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês como criar melhores modelos 3Ds a partir da inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu sou a Dani e falo aqui no perfil do YouTube sobre Nomad Sculpted, que é um aplicativo de modelagem 3D disponível no iPad, computador e celular. Mas antes disso, eu já trabalhava com a internet, eu trabalhava criando imagens para microestoques. E dentro dessas imagens, eu também criava imagens com inteligência artificial. Então eu criei esse vídeo para ajudar vocês a criar melhores modelos 3Ds usando a inteligência artificial. Então, além de mostrar o passo a passo aqui, eu vou mostrar para vocês a última criação que eu fiz com inteligência artificial, então desde o prompt até o resultado impresso, para ficar mais palpável de vocês entenderem. O primeiro passo é ter um bom prompt. Se você só pegar uma imagem, uma fotografia, por exemplo, do seu bichinho e jogar lá em uma inteligência artificial que cria modelos 3Ds, o resultado não vai ficar tão legal. Ele pode até, inclusive, se confundir ali, criar coisas a partir da imaginação dele, até porque você vai estar dando um único ângulo, uma única foto que vai ficar difícil de ele imaginar o resto. E esse é um dos maiores problemas da inteligência artificial. Se você não der todos os comandos necessários, ele vai criar a partir da imaginação dele e vai deixar isso uma bagunça. Eu já tive alguns alunos que relataram para mim que foram tentar criar, por exemplo, o cachorrinho e aí o rabo do cachorro foi parar em outro lugar, ou era a pessoa com o cachorro e ele confundiu ali, misturou as duas coisas, entrelaçou informações. Então, para resolver isso, eu sempre faço um prompt bem detalhado. Nesse exemplo, eu fiz um prompt para criar a minha cachorrinha, então eu especifiquei qual que era a cor dos olhos, qual que era a cor da pelagem, quais acessórios eu queria ou não nela. E uma coisa que eu especifiquei nesse prompt também, que quando eu enviasse o prompt e a imagem para uma outra inteligência, que ainda não é a que cria modelo, que ele considerasse a primeira foto como a foto principal. Então é a foto que eu gosto mais, que tem o rostinho dela em uma posição, ou então que ela tá com o acessório que eu pedi para acrescentar. Então eu faço isso bem detalhado. Então ficou assim o prompt gerado pelo ChatGPT, bem específico. Se você quer o prompt que eu usei para gerar esse 3D, me segue lá no Instagram, @danicosta.rpc, e me manda uma DM pedindo o prompt, que eu te mando o prompt, que é um texto bem completo, e aí você pode usar para criar o seu bichinho também. Então, para montar esse prompt, basicamente, eu utilizei o ChatGPT, que eu acho ele melhor ali para estruturar o texto, e especifiquei que esse prompt ia ser enviado para o Gemini, que é para gerar a imagem, ainda não é o nosso 3D. Lá para o Gemini eu vou enviar o prompt 5 fotos, sendo que a primeira é essa foto principal. Outra coisa importante é que eu pedi para que a imagem gerada tivesse fundo branco. Então fica mais fácil de diferenciar o que é o personagem que você está querendo criar e o que é fundo para a inteligência artificial não misturar as coisas. Feito isso, com esse prompt, com todas as especificações e as 5 imagens anexadas lá no Gemini, ele me deu essa imagem. Aqui eu enviei o prompt, ele está compactado aqui, e as 5 fotos, e gerou a imagem que eu mostrei para vocês. E aí sim, a gente vai para o passo de converter a imagem para a criação do modelo 3D. Então eu usei 2 sites para testar. Eu usei o Mesh e o Tripo, e eu enviei essa mesma imagem para as duas inteligências para ver qual que me devolvia um resultado melhor. Esse foi o resultado feito pelo Mesh. Eu não gostei nem disso que apareceu aqui na coleira e nem das orelhas, achei que ficou muito pontudas, assim, não achei que o resultado ficou legal. Então eu acabei descartando essa ideia aqui do Mesh. E para esse caso, o Tripo me enviou o melhor resultado, o resultado que eu gostei mais, mas isso é relativo. Pode ser que para uma outra criação eu prefira uma outra inteligência artificial, então eu sempre recomendo vocês testarem. Já o resultado aqui do Tripo, eu achei que ficou bem bom. Como eu disse para vocês, gerou em 3 perfis, e esse perfil aqui do canto, ele acabou sendo bem curto. Então, como vocês podem ver aqui, esse daqui tá bem errado, foi o primeiro que eu excluí. E eu fiquei em dúvida entre esses 2 resultados aqui da ponta, que eu achei que ficaram bem bons. Inclusive aqui o detalhe do rabinho ficou bem parecido com o rabinho dela.
ficou com a bandana como eu gostei, como tava lá na imagem e também no prompt. E aí, entre esses dois, quando eu olho assim, de frente principalmente, esse daqui, ele é um pouco mais largo e eu preferi essa opção. Por conta desses 3 desenhos que o Gemini me enviou, ele gerou 3Ds também. Então eu pude abrir no Nomadsculpt, que é o aplicativo de modelagem 3D que eu uso, e olhar em volta para ver qual que se assemelhava mais. Então eu acabei escolhendo 3D mais da ponta. Eu achei que as características ficaram mais parecidas. O primeiro 3D da outra ponta, ele inclusive estava encurtado, assim. Se a gente girava ele, ele tava um cachorro muito pequenininho. Então, acabei descartando esse. E entre os outros dois estava quase igual, só um tava mais magrinho e o outro tava mais gordinho. E como a minha cachorra é bem gordinha, eu preferi a outra opção. Então, removendo aqueles que eu não gostei, eu deixei só o que eu gostei. E aí, temos algumas texturas aqui que eu não achei legal. Então, além de melhorar a qualidade da malha aqui no Nomad, eu removi essas imperfeições. Essas daqui que eu também não gostei. Aqui também veio com um furo. Aqui também tem uma textura que eu não gostei. Então, eu já ajustei essa textura, melhorei a textura e também separei em partes. Então, ficou assim, sem aquela textura. Esse daqui já é o 3D finalizado. Corrigindo aquele buraco que tinha aqui no rabinho. Eu dei uma leve movida aqui na orelha também, porque estava um pouco para dentro aqui. E também separei em partes. Então, aqui vocês podem ver que está separado em partes e tá também já com os encaixes feitos para facilitar na colagem dos objetos. Então, ficou assim o resultado aqui no Nomadsculpt. E aí, claro, essas dicas elas vão te dar o melhor resultado, muito mais do que só enviar uma imagem lá para a inteligência artificial. E isso facilita muito a tua criação. Porém, mesmo assim, pode ser que ocorram falhas, como eu disse ali, ficou mais curto, descartei uma delas. Também teve uma outra coisa que, mesmo a que eu achei mais semelhante, tinha pequenos ajustes para fazer, a malha tinha um buraco lá no rabinho da minha cachorrinha, tipo, como se fosse uma bolinha para dentro, assim. Então eu consegui arrumar isso no Nomadsculpt e dei uma suavizada no pelo, porque ele adicionou umas marcações de textura, como se fosse pelo, em volta do corpo, que eu não achei legal. Então já aproveitei para suavizar. E isso foi bem rapidinho ali no Nomad. E eu já aproveitei também, como eu decidi que eu ia pintar a peça à mão, eu preferi já separar para fazer os encaixes, e tanto para facilitar para pintar, quanto para facilitar na impressora, que aí dessa forma eu consigo imprimir as 3 partes separadas, conforme cada uma delas vai terminando, eu já tiro da impressora e começo a finalizar. Então, se você precisa de um aplicativo fácil, intuitivo, para fazer esses ajustes em inteligência artificial, ou então até para aprender a modelar do zero, eu tenho um curso. Ele sempre fica disponível no link fixado aqui nos comentários, ou então é só digitar método-rpc.online. Lá eu ensino o Nomadsculpt do zero. Tenho, inclusive, um módulo específico sobre impressão 3D. Então, se você quer participar da nossa comunidade, ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, entra no link e aproveita. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se tiver alguma dúvida sobre o curso, pode me mandar no WhatsApp lá do curso que eu respondo sempre todos vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo muito pedido, tanto lá no meu TikTok, quanto por alguns alunos. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo.